Como responder as perguntas? Então eu já falei, não pode responder com sim ou não. Você é uma pessoa proativa? É uma pergunta de sim ou não. Você tem que responder de forma pensada. Não responda com sim ou não. E para responder de forma pensada, eu quero apresentar para vocês o método SAR. O que é o método SAR? Vamos falar sobre ele. O método SAR, ele é um método que ajuda você a responder as perguntas usando a sua experiência, usando coisas que você passou na sua vida, para mostrar de forma positiva como você consegue passar por aquela situação. Então por isso é tão importante, gente, é tão importante você fazer uma lista, ter uma lista preparada para as perguntas e dos seus exemplos positivos, dos seus exemplos de vitória, seja nas empresas, seja em escola, seja na sua casa, mas você tem que ter isso escrito. E o que é o SAR? SAR é uma abreviação de situação, ação e resultado. O que é a situação? Imagina que ele faz uma pergunta para você de alguma coisa e você fala: quando eu estava na empresa tal, aconteceu isso, isso e isso. Imagina que ele fez pergunta: você é uma pessoa proativa? Você não vai falar sim, você vai falar: olha, quando eu estava na empresa tal, aconteceu isso, isso e isso, tá? Isso você fez a situação, você fez o S. Aí eu identifiquei isso e tomei essa ação. Qual ação que você fez para mudar aquele ambiente? Então, o que você fez aí nesse momento, a ação, o A. E aí você fala: e aí o que aconteceu foi que tal e coisa aconteceram. O resultado foi X, Y, Z. Você falou o resultado de forma a mostrar como você é uma pessoa proativa. Então esse é o SAR. Eu vou dar dois exemplos para vocês. E são exemplos que você vai usar, você pode usar na sua vida, porque essa pergunta, ela serve para todo mundo. Pergunta 1: como você lida com desavenças ou um usuário ou cliente impaciente? Gente, é uma pergunta que serve para todo mundo. Agora vamos supor, você nunca trabalhou com TI. Essa pessoa que vai dar essa resposta aqui nunca trabalhou com TI. Na verdade, ela trabalha numa loja de roupas. Ela trabalha nessa loja de roupas atualmente e ela está buscando a primeira experiência em TI. Olha a resposta dela. Na situação, ela fala assim: quando eu era vendedor na empresa X, uma cliente irada exigiu um reembolso porque um suéter que ela comprou encolheu na lavagem. A cliente disse que seguiu as instruções da lavagem e não tinha recibo. Só colocou a situação. Primeiro a situação. Aí vem a parte de ação. Presta atenção na ação. Eu permiti que a cliente desabafasse e fiquei ouvindo até ela terminar, com bastante atenção. Agora imagina você falando isso pro recrutador ali, né? Esse nível de resposta. Pedi desculpas pela inconveniência e seguir a política da loja, oferecendo a troca do suéter ou fornecendo um cartão presente da empresa X. Ela escolheu o cartão presente. Eu só falei o que eu fiz para ajudar ela a resolver aquele problema. Aí você fala o resultado. O que aconteceu então? Aí ele falou assim: a cliente me agradeceu pela ajuda e até pediu para falar com a minha gerente para dizer a ela que eu havia fornecido um excelente atendimento. Gente, imagina um recrutador perguntando, recebendo você que não trabalha com TI, você está aplicando para uma vaga de analista de suporte e você responde dessa forma para ele ou para ela. Você vai impressionar esse recrutador, essa recrutadora, a entrevistadora. Ela vai ficar: caramba, é fantástico. Vamos ver o exemplo 2. O que você faz para resolver um problema com um colega de trabalho? Gente, é uma pergunta, isso acontece em todas as empresas. Agora vamos supor que você nunca trabalhou na vida. Você saiu do ensino médio, está aí com 17, 18 anos, vai. Você tem que procurar emprego aí com 18 anos. E você está procurando seu primeiro emprego. Você vai lá e começa a trabalhar com TI. Se especializa e está buscando seu emprego. E aí você começa a faculdade. Está na faculdade, ou às vezes nem fez faculdade, mas você está só no ensino médio, você está buscando um emprego ali. Segue as técnicas que eu falei, arruma o seu currículo e é chamado para uma entrevista. E o entrevistador pergunta para você: o que você faz para resolver um problema com um colega de trabalho? Aí você dá uma resposta assim. Só que você não tem experiência com um colega de trabalho, você nunca trabalhou. O que você pode fazer? Você dá uma resposta assim: quando eu estava na faculdade ou quando eu estava no colégio, nós tínhamos que trabalhar juntos em um determinado projeto em grupo. Desde o início houve alguns problemas de comunicação com algumas pessoas do grupo, nem mesmo comparecendo às reuniões. Não havia um líder do grupo designado. O tempo estava passando e a gente não tinha nada. Você só falou o quê? A situação. O que estava acontecendo? Aí você vai e fala o que você fez. Um dia antes da aula começar, abordei todos do grupo e perguntei se eles poderiam ficar depois da aula para discutir o projeto. Abri a discussão, fiz anotações e dei a todos a oportunidade de compartilhar suas frustrações e preocupações. Pedi soluções e escrevi o novo plano no papel. Após a reunião, eu enviei as anotações a todos. Isso foi o que você fez. Pode falar isso de forma mais reduzida. Chamei todo mundo para uma reunião. Imagina você está no bate-papo ali, não é esse texto escrito. Mas aí eu chamei todo mundo para uma reunião porque a gente precisava resolver aquilo. E aí consegui reunir todo mundo ali logo depois da sala. Conseguimos ver o que cada um ia fazer. Escrevi
no plano e mandei para todo mundo. Ó, bem mais reduzido, mas é assim que responde. Qual o resultado? Nós ainda tivemos alguns altos e baixos, alguns problemas ali durante o projeto, mas a comunicação melhorou muito e concluímos o projeto na data de vencimento, na data correta. Aprendi com essa experiência que é importante falar sobre as expectativas desde o início, para que todos estejam na mesma página. E é assim que eu procuro fazer em casos semelhantes. O que eu estou mostrando para a entrevistadora aqui? Se eu tiver algum problema com um colega de trabalho, eu provavelmente vou chamar ele para conversar, para identificar o que está acontecendo e estabelecer ali a expectativa de cada um. É assim que eu trabalho, é isso que você está dizendo para ela. Você não falou nada de uma outra empresa que você trabalhou, você não falou, mas eu nunca trabalhei em lugar nenhum, eu não me lembro de nenhuma situação. E nem assim, eu procuro conversar com ele. Não, você fala mostrando situação real, de uma situação real da sua vida. Entenderam a diferença? Você prepara o seu currículo e na entrevista você faz uma entrevista desse nível, você vai fazer os olhos dos recrutadores, dos entrevistadores brilharem e vai conseguir o seu emprego, o seu primeiro emprego em TI. E essas são só algumas técnicas, essas são só algumas coisas que você pode fazer para melhorar.